Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a boa mão de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. É uma alegria te encontrar aqui de novo. Que o Senhor cuide de você nessa semana. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e me siga. É muito difícil fazer isso. Morrer na cruz, junto com Cristo, abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos, para seguir a Jesus. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado, estou apaixonado. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o seu nome maravilhoso. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Nos ajude, ó Deus, a abrir mão de tudo para seguir a Cristo. Nos ajude, ó Deus, a entregar a nossa vida nas tuas mãos e confiar. Nos abençoe neste dia, nos abençoe nesta semana. Fala conosco agora, nós te pedimos, Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Alguém pode definir a alegria como um sentimento. A alegria é um sentimento de contentamento, de prazer em viver, um sentimento de júbilo, um sentimento de exaltação. Qual foi a última vez que você experimentou alegria? A alegria na sua vida está relacionada com alguma realização, com alguma conquista ou com alguma situação? Alguém pode ver a alegria como uma jornada, como uma busca constante que nós estamos a fazer. Nós estamos nessa jornada que é a vida e o nosso objetivo é conquistar, é conseguir a alegria.
E aí uma pergunta que surge é: qual é a fonte da sua alegria? Quando você se alegra ou em sua jornada, nós dizemos que a alegria pode ser entendida como uma jornada, como uma busca, qual é então a fonte da sua alegria? Os discípulos receberam uma missão e uma missão muito difícil. Eu fico imaginando que eles devem ter ficado muito ansiosos e começaram a pensar: será que nós vamos conseguir cumprir essa missão? O Senhor enviou 70, os enviou de 2 a 2. É claro que ali um encoraja o outro, não é verdade? Olha a inteligência do Senhor. Em vez de mandar o sujeito sozinho, manda em duplas, porque um ajuda o outro, um encoraja o outro e os dois vão pelo caminho, mas mesmo assim eles devem ter ficado muito ansiosos. Será que nós vamos ser bem-sucedidos? Será que nós vamos conseguir? Na minha experiência, todas as vezes que eu enfrentei grandes desafios, eu fiquei receoso, eu fiquei pensando: será que eu dou conta dessa tarefa? Este é um sentimento comum de todo aluno da academia, você sabia? Todo aluno ele é desafiado o tempo inteiro. Então um aluno entra lá no curso de formação de oficiais ou no curso de formação de sargentos lá na academia e no curso de formação de soldados, e eles são desafiados o tempo inteiro, e os desafios eles não vão diminuindo não, a depender do curso que você está fazendo, os desafios vão aumentando. Na minha experiência, toda vez que aparecia um desafio, eu pensava assim: meu Deus, será que eu darei conta? Será que eu vou conseguir? E a pergunta, será que eu vou conseguir? É uma pergunta que acompanha os desafios. É normal a gente ficar assim. Quando nós lemos aqui na Bíblia, por exemplo, Josué recebeu de Deus a tarefa de liderar o povo para entrar na terra prometida, diversas vezes Deus está encorajando Josué para a missão. Não fica com medo não, você vai dar conta, eu estarei com você. Para você conseguir, não pare de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite, tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito e você será bem-sucedido. Especialmente o capítulo 1, versículo 9, nós temos como lema lá na academia para a gente vencer, enfrentar os desafios e vencer, né? O capítulo 1, versículo 9 está escrito assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, o grande comandante militar, o grande líder que travou as batalhas de conquista da terra, diante daquela dificuldade, ele ficou receoso, ele ficou: meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Então ele tem o receio, o medo mesmo, porque Deus fala com ele diversas vezes: não tenha medo, seja corajoso. É normal diante de desafios nós ficarmos receosos. Os discípulos de Jesus certamente ficaram muito ansiosos se eles dariam conta da missão, e por isso, quando eles voltam exultando, eles voltam com muita alegria, porque cumpriram a missão, cumpriram bem, e eles dizem para o Senhor: Senhor, em teu nome até os próprios demônios se nos submetem. E o Senhor fala assim: não se alegrem por isso, não coloque a sua alegria nisso. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Quando o reino de Deus chega, o reino das trevas cai, desmorona. Por isso que é importante nós orarmos pela manifestação do reino. Jesus reina sobre nós, vem o teu reino sobre nós, porque quando vem o rei, quando vem o reino, vem o rei, vem a moral do rei, vem a atmosfera do reino, vem a corte do rei, vem a paz do rei, vem justiça, paz e alegria. E tudo isso é maravilhoso, e tudo isso alegra o nosso coração. O Senhor fala com eles, olhando para os discípulos e vendo essa alegria, o Senhor diz para eles: não se alegrem por exercerem poder sobre os demônios. Eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Dei a vocês autoridade sobre todo o poder do inimigo. Porém, se alegrem, porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Poder, autoridade, bens materiais, conquistas e realizações
podem gerar em nós muita alegria e certamente produzem alegria em nós. Uma nova casa, um novo carro, um filho, uma promoção, um novo título acadêmico, tudo isso gera em nós muita alegria. A gente pode ficar feliz porque eu tenho uma casa, comprei duas, eu tenho um carro, agora comprei duas, eu sou pai, agora virei avô. E tudo isso pode gerar em nós muita alegria, nossas conquistas, nossas realizações. Mas o Senhor aponta para uma alegria maior. O Senhor aponta para a alegria da salvação. E nada é mais importante do que isso. Nada tem ou deve ter mais prioridade na sua vida do que a salvação. Quando a gente fala de salvação, talvez você pergunte assim, mas salvação de quê? A Bíblia diz que toda a humanidade, desde que Adão pecou, desobedeceu a Deus e caiu, a humanidade foi colocada sobre o juízo de Deus, sobre maldição, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, a punição pelo pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus vem e morre em nosso lugar. A sua morte é vicária. Significa vicária, a palavra significa em substituição. Ele morre no meu lugar. O justo morre pelos pecadores. Isaías diz que ele atrai sobre si as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras, por aquilo que ele fez, nós fomos sarados. Nós que estávamos enfermos, doentes por causa do pecado, apartados de Deus, somos reconciliados com Deus. Somos curados, somos feitos mais uma vez filhos de Deus. O nosso nome é arrolado no céu. Olha, escreve aí o nome do Cícero. Porque ele reconhece e confessa Jesus como Salvador, reconhece a obra da cruz. Ele confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele recebe pela fé graciosamente a graça de Deus, e por isso é salvo, ou seja, é salvo da condenação da morte. Quando nós estamos em Cristo, nós passamos, diz a palavra de Deus, da morte para a vida. Somos libertos do império das trevas e transportados por Deus para o reino do Filho do seu amor. Jesus diz assim, se alegre por isso, tenha alegria por causa disso. Olha que coisa interessante, então, nada é mais importante na sua vida do que a alegria da salvação. Se a alegria é um sentimento, o contentamento é um estado. Eu tenho meditado bastante a respeito de contentamento, e a gente aprende bastante sobre contentamento quando nós olhamos Paulo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que coisa tão interessante. Se a alegria depende de sucesso ou do fracasso, de conquistas ou de derrotas, de grandes feitos ou de fracassos, o contentamento não. E o apóstolo Paulo fala para mim e para você que o contentamento pode ser aprendido. Eu aprendi a viver contente. É uma maneira de eu viver, e é uma maneira que eu posso aprender a viver dessa maneira. Eu posso aprender a viver de modo que a minha alegria não dependa daquilo que eu faço, daquilo que eu tenho, daquilo que eu conquisto, daquilo que eu ganho. Não dependa da minha saúde, não dependa da quantia de dinheiro, né, do acúmulo de dinheiro que eu tenho no banco, não dependa de nada. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também honrado. Eu conheço pessoas, às vezes lido com pessoas que elas adoecem quando elas são humilhadas. Algumas pessoas, elas levam bastante em consideração a opinião do outro a respeito dele. Então, quando ela é desprezada, quando ela é humilhada, ela adoece. Tem pessoas que adoecem, tem pessoas que se enchem de ira, tem pessoas que ficam engasgadas, tem pessoas que não paralisam, a vida delas paralisa porque elas não conseguem viver humilhadas. Paulo diz assim, eu sei
viver humilhado, eu sei estar humilhado e eu sei estar honrado. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O meu contentamento não depende se eu serei humilhado ou se eu serei honrado, porque às vezes quando a gente é humilhado, a gente pode, claro, se sentir muito mal e isso afetar até a nossa saúde. E quando nós somos honrados, exaltados, isso também pode nos afetar bastante, pode produzir em nós, inclusive, a arrogância. Paulo diz assim: nada disso me afeta. Então eu sei estar humilhado, eu sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência de fartura e tenho experiência de fome, tenho experiência de abundância e tenho experiência de escassez. Paulo nos ajuda a entender que o melhor para nós é buscar o contentamento. Se eu te perguntei qual a fonte da sua alegria, eu posso te perguntar agora qual a fonte do seu contentamento. Se a alegria é um sentimento, ou a alegria, a fonte da alegria pode ser alguma realização, algum sucesso da sua vida, e a fonte da tristeza pode ser alguma derrota, algum fracasso. E se a alegria é um sentimento, o contentamento não. O contentamento é um estado, é uma maneira de viver, é uma maneira de encarar a vida, é uma maneira de encarar sucesso, fracasso, abundância, escassez. Isso é uma coisa tão especial, tão maravilhosa. Se nós aprendermos, nós todos precisamos aprender a viver contente. Se eu estou com saúde, eu estou contente. Eu estou enfermo, eu estou contente. Porque se eu tenho abundância, eu estou contente. Se eu tenho escassez, eu estou contente. Se eu estou honrado, eu estou contente. Se eu estou humilhado, eu estou contente. Por quê? Porque a fonte do meu contentamento é Deus. E aí Paulo, no próximo versículo, que é o versículo 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. De certa maneira, Paulo está dizendo: a fonte do meu contentamento é Deus e eu tudo posso nele. Eu posso estar honrado, eu posso estar humilhado, eu posso ter fartura, eu posso ter fome, eu posso ter abundância, eu posso ter escassez. O meu contentamento, o fundamento da minha vida, a alegria da minha vida, o meu contentamento não depende do que eu faço, se os demônios se submetem a mim, se eu tenho poder sobre serpentes e escorpiões, sabe por quê? Uma hora tudo isso vai acabar. Uma hora nós não vamos precisar mais de exercer poder sobre demônios, de pisar serpentes e escorpiões. Uma hora nós não vamos depender de nada disso. E nesta hora nós estaremos com o Senhor. Por isso o prioritário, Jesus diz assim: não, a prioridade não é essa não. A prioridade, isso é importante, eu poderia dizer assim, né? Isso é importante no mundo que nós vivemos, no mundo em que as trevas vêm nos circulando, no mundo em que o leão anda, o Satanás anda em nosso derredor como um leão, no mundo em que ele arma ciladas, no mundo em que ele nos ataca. É importante você exercer a sua autoridade, ter consciência de quem você é e exercer a autoridade. Porém, existe uma coisa mais importante: o seu nome estar arrolado no céu. Você receber de Deus a salvação. Isso é o mais importante. A palavra de Deus nos aponta para isso. Talvez você esteja neste momento muito feliz, porque você recebeu uma promoção, entrou na lista para ser promovido. Talvez você esteja muito feliz porque você comprou um carro novo. Talvez você esteja radiante de alegria porque você se casou, ou a sua esposa está grávida, ou vocês vão ter um filho. Talvez você esteja muito feliz por alguma coisa. Você finalmente viu recentemente uma publicação de um amigo e ele colocou lá que vai apresentar a dissertação dele de mestrado. Eu nem sabia que ele estava fazendo mestrado. Aí eu falei assim: parabéns, coloquei lá umas palmas lá para ele. Talvez você esteja muito feliz porque finalmente você conseguiu, concluiu o seu curso, recebeu o seu título de mestre, de doutor, e tudo isso te faz muito feliz. Talvez você esteja muito triste porque você não
não entrou na relação de promoção. Talvez você esteja muito triste porque alguma coisa que você não queria aconteceu. Eu queria trocar de carro, não consegui. Nossa, ao contrário, eu bati meu carro, bateram no meu carro. O sujeito bateu no meu carro e foi embora. Talvez você esteja triste por alguma coisa. Talvez você esteja alegre por alguma coisa. Olha, a palavra de Deus nos estimula a mudar de fase, a ultrapassar essa sensação, este sentimento que é decorrente das nossas realizações. Aí. Então, um sujeito aí escalando uma montanha aí, né? 2 sujeitos escalando a montanha aí atrás de mim, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né? E chega lá no alto, não sei se você já fez isso, né? Já escalou uma montanha, chegou lá no alto e olha tudo, e você vence aquele desafio, você se enche de tanta alegria, né? Talvez você esteja, ou não, né? Experimentando essa alegria por uma grande realização. Talvez você esteja experimentando muita tristeza porque você fracassou em alguma coisa, falhou em alguma coisa. Aprenda, meu irmão, minha irmã, a viver contente. Aprenda a viver contente em Cristo. Eu aprendi a viver contente. Essas coisas são tão maravilhosas. Sabe onde nós aprendemos o contentamento? Não é no sucesso, não. No sucesso, na vitória, nas conquistas, a gente nem lembra. Às vezes a gente lembra, né? E fala assim, obrigado, Deus. Foi o Senhor que me deu, graças a Deus. O Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu um filho, o Senhor me deu um neto. Obrigado, Deus. Então, mas dificilmente nós aprendemos contentamento nessa situação. A gente dá graças a Deus, mas a gente aprende mesmo contentamento, às vezes é quando o negócio não dá certo. Aí você fala assim, obrigado, Deus. Essa porta não abriu, a minha vida está nas tuas mãos. Obrigado, Deus. Eu esperava ser promovido agora, mas não foi. Obrigado, Deus. O Senhor me transferiu lá para Governador Valadares. Minha vida está toda aqui, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando nós, irmão, irmã, quando nós aprendemos a viver contente, independente das circunstâncias, do que acontece conosco, isso tira um fardo pesado das nossas costas, porque a falta do contentamento pode ser fonte de adoecimento para você e para mim. Uma pessoa que não está contente, que ela não compreende isso, ela vai ficar reclamando, ela vai adoecer, ela vai ficar angustiada, ela vai ficar triste, ela vai ficar revoltada. Agora quem está contente, ele sabe estar humilhado, ele sabe estar honrado, ele sabe na fartura ele está contente, na fome ele está contente, na abundância ele está contente, na escassez. Você pode falar assim, nossa, ô Cícero, como que é possível uma coisa dessa? Como que eu vou ficar contente passando fome? Como que eu vou ficar contente tendo necessidade? Se a fonte do seu contentamento é Deus e você diz, tudo posso naquele que me fortalece, então você consegue, então vai dar certo, então você vai passar por essas provas, como diz o cantor, né? Você vai passando no vale da sombra da morte. Contente. Eu passo pelo vale da sombra da morte contente, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Ainda que um exército se acampe contra mim, eu fico contente, porque o Senhor é o meu escudo. Ainda que o inferno se levante contra mim, eu fico contente, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Ainda que alguém se levante com mentiras, com falsas acusações, e eu fique apertado ali por aquela situação, eu fico contente, porque o Senhor é a minha justiça. Meu irmão, não tem nada mais salutar, não tem nada mais saudável. Eu não consigo pensar em nada mais saudável do que crer em Deus, do que crer na providência de Deus, porque quando você crê em Deus, quando você crê na providência de Deus, quando você crê que o Senhor está pastoreando a sua vida, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada, Ele me faz repousar.
em pastos verdejantes. Ele refrigera minha alma. Ele me guia mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Ele enche para mim um cálice, faz o meu cálice transbordar. Eu sei que se em algum momento da minha vida eu andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Certamente que a bondade e misericórdia dele me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei lá no final na casa do Senhor para sempre. Quando você, mais do que conhecer essas coisas, você crê nessas coisas, você conhece essas coisas, essa sabedoria de Deus, você crê nessas promessas e você incorpora essas promessas na sua vida, você aprende a viver contente, porque o seu contentamento não depende das circunstâncias. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Que você, meu irmão, peça ao Espírito Santo, me ensina a viver contente. Espírito Santo, me ensina a viver contente em toda e qualquer situação. Proclame esta palavra em voz alta. Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Meu irmão, decore isso e proclame todos os dias. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode aprender para facilitar somente o começo e o final, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu fui humilhado, aprendi a viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Fui exaltado, aprendi a viver exaltado. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou passando dificuldade, o mês está grande, o salário está pequeno. Aprendi a viver contente em toda situação. Aprendi a viver contente na falta. Tudo posso naquele que me fortalece. O dinheiro está sobrando, maravilha! Aprendi a viver contente em toda situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Fui humilhado, fui honrado, estou na abundância, estou na escassez, não interessa os fatos e as circunstâncias. Eu estou contente e tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, os demônios se submeteram a nós. Senhor, até os demônios se submeteram a nós por causa do seu nome. Jesus disse para eles: olha, não se alegrem por causa disso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, o nome de vocês está arrolado nos céus. Meu irmão, minha irmã, o seu nome está arrolado nos céus? É muito importante isso. A Bíblia diz assim: se com a tua boca, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Voltando lá na música, confessar Jesus como Senhor é abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos, é negar a sua vida, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Paulo, voltando a Paulo, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo de quê, Cícero? Será salvo da condenação eterna, da morte. O seu nome é arrolado no céu, escrito no livro da vida. Tem um livro da vida. Sabia que Deus arrola o nome dos salvos lá, daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que creem que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, você e eu também venceremos. Ele é o primogênito, o primeiro gerado dessa nova criação. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, nos garante a palavra de Deus, não é palavra de homem. Meu irmão, se alegre, porque o seu nome está arrolado nos céus. Você tem certeza que o seu nome está arrolado nos céus? Meu irmão, minha irmã, não se alegre por causa de conquistas, mas viva contente,
porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim, dos detalhes cuida de mim, seu amor é sobrenatural. Olha aí, Deus está cuidando de nós. Creia nele e viva contente, tá bom? Olha, essa palavra, meu Deus, eu queria tanto, eu rogo ao Espírito Santo para que ele grave essa palavra no seu coração, para que você tenha saúde, sabe? Saúde mental, saúde emocional. A saúde mental, a saúde emocional, ela não depende de medicação, ela depende desse contentamento, da certeza de que Deus está cuidando de mim, dos detalhes cuida de mim. Que Deus, irmão e irmã, cuide de você, da sua casa, que você aprenda a viver contente, que você se alegre em Cristo, porque o seu nome, por causa da obra dele, foi arrolado nos céus. Vamos orar? Coloque diante de Deus a sua necessidade. Se você tem alguma necessidade, algum desafio essa semana, né? Nós falamos sobre desafios. Se você tem algum desafio, peça a Deus que te abençoe, que te ajude. Peça a Deus que entre na frente, né? Ontem e hoje eu li várias vezes um texto da Bíblia, do livro de Provérbios, no capítulo 16, que fala assim: submeta a Deus os seus planos, consagre a Deus os seus planos e eles serão bem-sucedidos, né? Que Deus te dê essa vitória, que você seja bem-sucedido nesta semana. Senhor, aqui estamos nós na sua presença. Louvamos o seu nome que é maravilhoso. Nós queremos declarar nesse momento de oração: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a fonte do meu contentamento. O Senhor é a fonte da minha alegria e mais do que a minha alegria, é a fonte do meu contentamento. E assim, Deus, o meu contentamento, a minha alegria não depende de realizações e de fatos, mas depende do Senhor, que me ama, que me salvou e que cuida de mim. Abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã, abençoa a sua casa, livra do mal. Senhor, no nome de Jesus, aplana o caminho do meu irmão, da minha irmã, livra ele do tropeço, da cilada, dos laços, dos enganos, das mentiras do diabo. Assim eu abençoo a vida dele, para que seu caminho seja aplanado, para que todo tropeço seja removido. Eu abençoo os seus planos, eu abençoo a sua saúde, em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você seja bem-sucedido em tudo. Eu te abençoo para que haja paz na sua casa, para que haja saúde emocional, para que haja saúde física, para que haja saúde espiritual e que todo o poder das trevas seja repreendido em nome de Jesus, seja removido do seu caminho, expulso da sua casa em nome de Jesus, e que a bênção dele, que é Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você, sobre a sua casa. Hoje, durante toda essa semana, seja guardado, guiado e guardado pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aprendi a viver contente, tudo posso naquele que me fortalece. Se alegre, não porque você realiza coisas e vence desafios, mas porque o seu nome está arrolado no céu. Excelente semana para você, meu irmão, minha irmã.